Bom, acho que a gravação começou. Boa tarde a todos. Hoje a nossa aula é sobre trauma torácico e um pouquinho, algumas noções bem gerais, assim, de poucos, né? Só que é relevante para a prova, beleza? Então, só retomando aqui nosso cronograma, nós já falamos de atendimento inicial ao politraumatizado, já falamos de tratamento de vias aéreas com intubação orotraqueal e as drogas, tá tudo no drive. Semana passada foi sobre choque, e hoje é trauma torácico e POPs. Então, vamos lá. Imagina, né? A gente chega no plantão lá da Santa Casa, como acadêmicos mesmo, e chega um paciente com uma facada no tórax, região torácica, né? Tipo assim, uau, o que fazer nessa situação? Só permitir aqui. O que fazer nessa situação? É uma situação que causaria medo em, acho que em todo mundo, certo? Porque realmente é algo que pode agravar muito, e hoje nós vamos ver o porquê que pode agravar. Lembrando que nós já falamos do A, de vias aéreas, falamos de choque na semana passada, porque o choque ele dá uma capacidade que a gente consiga entender melhor o B e o C, né, da etapa do ABCDE. E hoje a gente vai falar do B. Então, trauma torácico. Beleza. O trauma torácico, ele é dividido em risco iminente de morte e naquilo que, em outras condições, que faz com que o paciente ele tenha uma alta letalidade, mas não é um risco iminente de morte. Então, o risco iminente de morte precisa ser feito alguma coisa urgente, rápida. Então, nós temos alguns exemplos. Na tela está pneumotórax hipertensivo. Então, o pneumotórax hipertensivo ele tem que ser manejado já no atendimento primário, porque senão esse paciente pode evoluir a óbito de forma rápida. A gente vai, daqui a pouco, detalhar melhor os principais pontos desses. Pneumotórax aberto, da mesma forma. O hemotórax maciço, então sangramento excessivo, também é risco iminente de morte. O tamponamento cardíaco, que basicamente nós temos um acúmulo de líquido entre as camadas do coração, né, o pericárdio visceral e parietal, então tem um acúmulo de líquido ali, a gente vai abordar isso mais para frente na aula. E esse é importante, porque lesão de árvore traqueobrônquica, você fala assim, nossa, como assim, né, lesão de árvore traqueobrônquica? Basicamente, vamos pensar numa situação que a pessoa está no carro, e aí tem um acidente. E nesse acidente, ela bate essa região da traqueia, né? Ou região do tórax, mas principalmente região da traqueia. Esse tipo de lesão pode levar o paciente à morte de forma rápida. E por que eu coloquei, por que eu dei um destaque, né? Por que eu coloquei em verde? Porque essa é uma atualização do último ATLS. Então, eles gostam de cobrar isso em prova. O que é risco iminente de morte? Quais são os exemplos de risco iminente de morte em um trauma torácico? Então, nós temos o pneumotórax hipertensivo, o aberto, o hemotórax maciço, o tamponamento cardíaco, e agora vem para essa lista a lesão de árvore traqueobrônquica. E a gente vai falar qual que estava aqui no risco iminente de morte e saiu. Então, tem um item, né, tem uma condição que antes era classificado como risco iminente de morte, agora não é mais. Então, a gente vai ver agora. Se falhar o atendimento em qualquer uma dessas condições, é morte, né? Então, o risco de morte nessas condições descritas aí na imagem, o risco de morte é muito, muito alto, beleza? Ok. E aí tem o potencialmente letal. O potencialmente letal, ele pode ser tratado tanto na avaliação primária quanto na avaliação secundária. E nós temos o pneumotórax não mais hipertensivo, né? Agora é o pneumotórax simples, e a gente vai entender durante essa aula qual é a diferença do simples para o hipertensivo. O hemotórax simples, também a gente vai entender qual é a diferença dele para o maciço. Lesão esofágica, contusão cardíaca, então só uma pancada no coração não foi suficiente para gerar um tamponamento cardíaco, né? Não foi suficiente para gerar um tamponamento cardíaco, então uma contusão cardíaca também entra. Ruptura de aorta também entra. E lesão do diafragma. Mas tem o bônus. Qual que é o bônus? É o tórax instável com contusão pulmonar. Esse daqui, o tórax instável, eu vou depois explicar cada um deles. Né? Na verdade, vou explicar os principais, não todos, mas os principais. Mas o tórax instável com contusão pulmonar, no ATLS da edição anterior, a mais atualizada, então o ATLS nona edição,
ele era considerado como um risco iminente de morte. Ou seja, esse tórax instável e contusão pulmonar, ele não fazia parte do potencialmente letal, mas sim do risco iminente de morte. Agora, ele vem para o potencialmente letal, e quem vai para o risco iminente de morte é a lesão da árvore traqueobrônquica. Isso é importante porque nas questões eles gostam de cobrar isso. Nas questões eles gostam de perguntar quais são os acidentes, os traumas que geram risco iminente de morte. Aí, dentre eles, eles vão e colocam tórax instável com contusão pulmonar. Aí você fala assim, mas isso era. Agora, no atualizado, ele não faz parte mais. Beleza? Então, dessa parte de classificação de risco iminente de morte e potencialmente letal, o que vocês têm que fixar, basicamente, é o tórax instável, ele não é mais risco iminente de morte. E quem é? Lesão da árvore traqueobrônquica. Fixem bem essa ideia. Tá. Então, aqui tem um quadrinho de sistematização para depois vocês baterem um print, copiar, só para sistematizar na cabeça de vocês. Ajuda imediata, avaliação primária, pneumotórax hipertensivo, o aberto, o hemotórax maciço, o tamponamento cardíaco e a lesão de árvore traqueobrônquica. Pode ser tratado na avaliação primária ou secundária, que são aquelas condições potencialmente letais. Nós temos pneumotórax simples, hemotórax simples, lesão esofágica, ruptura de aorta, lesão do diafragma e o tórax instável. Então, só para fixar, essa imagem é muito boa para sistematizar na nossa cabeça aquilo que mata rapidamente e aquilo que pode ser deixado para tratar a nível secundário, se necessário. Beleza. Então, a gente vai começar com o pneumotórax simples. A anamnese, a gente vai ter, né, uma anamnese de um paciente que sofreu um trauma em região torácica. Pode ser por um ferimento com um pérfuro cortante, pode, uma faca, né, uma facada, algo nesse sentido? Pode ser. E o que vai caracterizar o pneumotórax simples? Então, o pneumotórax, basicamente, como a gente vê na imagem, é o acúmulo de ar aqui na cavidade pleural. Então, no espaço pleural, que basicamente nós temos aqui, né, a camada mais externa, parietal, e a camada mais interna, que é a visceral, a pleura visceral e a pleura parietal. Quando eu tenho um acúmulo de ar nessa região, o grande problema disso é que pode começar a colapsar o pulmão. O pulmão ele fica sem essa capacidade de voltar para o seu espaço que ele ocupava, por conta desse ar que está exercendo pressão sobre ele. Por isso, nós temos dois achados no exame físico, que é bem importante, a gente precisa prestar atenção, que é o murmúrio vesicular reduzido ou abolido, e nós temos o hipertimpanismo à percussão. Você fala assim, Gabriel, por que eu tenho um som mais timpânico? Aí é fácil a gente saber, é só a gente pensar assim, pensa num balde, pensa num balde. Se você tiver um balde e ele estiver vazio e você bater um tambor, né? Balde não, um tambor. Se o tambor estiver vazio e você bater na superfície externa dele, ele vai fazer um som bem alto. Agora, se o tambor estiver cheio de água ou alguma outra coisa, você bater nele, ele vai ter um som mais reduzido. Então, é basicamente o que acontece com o nosso espaço pleural. Quando eu faço a percussão e eu tenho só ar, é como se eu tivesse um tambor oco, né? Então, você bate e ele ressoa. Então, o hipertimpanismo. Se tivesse pulmão ali, então, quando eu batesse, ele ficaria um pouco mais normal, ou se tivesse líquido, aí um som ficaria um pouco mais maciço, como a gente vai ver no caso de hemotórax. Então, pensa no tambor cheio de vento, né, cheio de ar, quando você bate, o som ele tende a se propagar melhor. Então, hipertimpanismo. E o murmúrio vesicular, ele está reduzido porque eu não estou conseguindo ouvir, né, essa dilatação alveolar. Então, eu não consigo ouvir essa expansão dos meus alvéolos, consequentemente, meu murmúrio vai ser reduzido. E a grande pergunta do pneumotórax simples é, o que eu faço? Como que eu vou identificar? Identificar, a gente já viu, é um trauma, região torácica, eu coloquei meu estetoscópio no tórax dele, comparei o direito com o esquerdo, percebi que um lado está menor do que o outro. Beleza, fiz percussão, percebi que um lado está maior do que o outro. É o mesmo lado que está reduzido o murmúrio. Vou falar assim, cara, é muito provável que ele esteja com um pneumotórax. Então, o que eu posso fazer é drenagem seu d'água. Mas antes disso, eu posso tirar um raio-x, ver um raio-x. Então, nessa imagem aqui, essa primeira está ruinzinha.
mas essa segunda é o zoom da primeira. Basicamente, num pneumotórax, nós vamos ver o seguinte, ó, nós vamos ver que de um lado, não, de um lado é o pulmão, né, que é o parênquima pulmonar, do outro só tem ar. Então aqui ele fica sem essas listras, sem essa região mais clara, né? Então aqui ele ficaria bem mais clarinho, mas sem nenhuma tracejado, né? Como a gente vê aqui no caso da delimitação do pulmão. O pulmão ele faz essa margem. Então isso no pneumotórax simples. Tá. Aqui eu vou comentar algumas coisinhas bem rapidamente sobre o POCUS. Basicamente, o que é a ideia do POCUS, né? Para a gente avaliar. Por que eu vou falar do POCUS? Porque às vezes, já aconteceu lá na Santa Casa comigo, o paciente chegou, era vítima de trauma, e ele foi admitido lá na área vermelha. Beleza. Aí eu perguntei para a doutora se eu podia pegar o POCUS, né? O ultrassom, a beira-leito. Então, você podia pegar para ver se tinha alguma lesão e tudo mais. E fui lá peguei e fui olhar as janelas, né? Fui olhar aqui, olhei a janela torácica, né? Beleza. E nisso que eu fui avaliar essa região, eu percebi que esse paciente, que não tinha um pneumotórax hipertensivo, não era risco iminente de morte, mas esse paciente, ele tinha indícios de ter um pneumotórax. Ele tinha esse indício. Como que eu vi? Quando a gente coloca o ultrassom, né, entre o terceiro e quarto espaço intercostal, a gente vai observar aqui no monitor algumas questões, né? A gente vai ver a linha pleural, nós vamos ver os arcos costais, daqui a pouco eu mostro uma imagem sem essa parte de diagrama, né? Então, nós vamos ver o arco costal, e como é ultrassom, o som bate aqui e não vai propagar aqui embaixo, né? Então, embaixo do arco costal, abaixo do arco costal, nós vamos ter uma sombra acústica, beleza? Então, essa é uma imagem que a gente vai observar. Tá, aí olha aqui, tirando, né, essa parte aqui mais de formas, o que nós teríamos? Da mesma forma que essa imagem aqui, ó. A linha pleural, que é essa, linha pleural, nós temos as costelas, que é essa parte que está representada em branco, costelas. E embaixo nós temos a sombra acústica. Quando a gente faz isso no paciente, nós vamos perceber que essa linha pleural, ela se mexe, que são as pleuras deslizando entre elas. Isso é chamado de marcha das formigas. Então, a pleura desliza entre elas. Isso no ultrassom é dinâmico, né? Você está com o ultrassom ali, você está vendo dinâmico. Beleza. Mas, se eu quiser pegar, vou colocar essa imagem aqui, ó, fica melhor. Essa aqui é a linha pleural. Se eu quiser pegar e colocar uma imagem que ela é estática, bem nesse ponto, só vou pegar um ponto da minha pleura para avaliar. Que eu chamo de modo M, né? Eu vou olhar só um ponto. Então, eu seleciono o modo no ultrassom para pegar um filetezinho aqui. Lembra? Antes, eu estava olhando tudo de forma dinâmica, ele se mexendo. Aí eu desconfio e falo assim, cara, ele não está se mexendo. Por que ele não está se mexendo? Pode ser que tenha ar. Então, essa é a minha ideia. Eu coloquei ali o ultrassom, terceiro e quarto espaço intercostal, vi a linha pleural e falei assim, cara, não está se mexendo e esse paciente tem histórico de politrauma. É possível que esse paciente ele tenha ar entre a pleura, por isso que está dificultando o deslizamento entre elas e eu não consigo ver. Beleza. Aí eu vou e pego e seleciono apenas uma parte para eu analisar, como se eu estivesse tirando uma foto. Eu tenho que ficar bem parado nesse momento, pedir para o paciente não se mexer para não alterar. Então, é o modo M. Eu vou pegar só uma partezinha e analisar. Ele começa a fazer um traçado. No modo M normal, nós temos o sinal da praia. Qual que é o sinal da praia? Aqui nós temos uma região abaixo mais granuladazinha, como se fosse a areia, e depois, aqui em cima, nós temos como se fossem as ondas do mar. Né? É um sinal meio viajado, mas até que faz sentido, né? Então, nós temos aqui a orla da praia, né? A areia aqui, um granulado, e acima nós temos as ondas, beleza? Então, esse é o modo normal. Isso caiu na prova da Santa Casa do ano passado, por isso que eu estou explicando. Beleza. Então, normal, granulado embaixo, e acima tem um onda. No pneumotórax, eu tenho um sinal do código de barras. Então, primeiro que eu desconfiei que não estava se mexendo, e eu tenho um sinal do código de barras quando eu faço o M. E na Santa Casa cai justamente imagem assim. Por quê? Você concorda comigo que é muito difícil, quer dizer, é impossível colocar uma imagem para avaliar se a pleura está se mexendo. Não tem como, é dinâmico, e a prova é uma foto. Mas aqui,
nos sinais que pode gerar do modo M, que é o modo mais estático, que você avalia ali aquela região específica, você consegue colocar numa prova, você consegue cobrar. Então, dessa forma, eles cobram. O sinal do código de barra é característico do pneumotórax. Então, fica parecendo um código de barra. Ele destoa disso daqui, né? Que é areia com o mar. Ele fica parecendo várias listras, umas mais brancas e outras mais escuras. Beleza, entendi. Então, chegou o paciente, vítima de trauma torácico, ele está com murmúrio reduzido, beleza, e está com hipertimpanismo. Eu vou pensar, poxa, esse paciente pode estar com pneumotórax. Vou fazer um ultrassom à beira-leito dele. Vou colocar ali o ultrassom no tórax dele, entre o terceiro e quarto espaço intercostal, e vou avaliar. Avaliei, vi que a linha pleural não estava se mexendo. Eu vou selecionar o modo M. Selecionei o modo M e vou ver um sinal. Qual que é o sinal? O sinal do código de barras. Isso indica pneumotórax. E o que eu vou fazer em seguida? Se o paciente está com pneumotórax, eu vou precisar drenar. Eu faço a drenagem em selo d'água. O que é essa drenagem? De forma bem simples, tá, gente? Porque eles não pedem para vocês, sei lá, alguma coisa relacionada à técnica, como coloca, etc. Mas o que eles pedem é somente a região que vai esse dreno e para que serve, qual é a indicação. Beleza. Então, esse dreno, ele é colocado no quinto espaço intercostal, né? Então, no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior, então pega aqui da prega axilar anterior, e entre a linha axilar média. Então, entre essas duas regiões, entre a axilar média e anterior, e no quinto espaço intercostal. Beleza. Então, eu faço um dreno em selo d'água. Esse dreno, basicamente, ele vai fazer com que esse ar que está na região da cavidade pleural, ele saia e venha para cá, para esse recipiente, faça com que o pulmão consiga se expandir. Beleza. Agora, o pneumotórax hipertensivo. Quando a gente pensa em pneumotórax hipertensivo, acho que talvez vocês já tenham entrado em contato com essa ideia, que é basicamente quando nós temos tanto ar, mas tanto ar na cavidade pleural, que isso faz com que as estruturas do mediastino, ou seja, estruturas meio que do nosso peito, né, então traqueia, até coração, enfim, se desvie para o outro lado. Então, de anamnese, geralmente é um trauma local, uma facada, por exemplo. No exame físico, você vai perceber que o paciente também vai estar com murmúrio vesicular reduzido ou abolido e hipertimpanismo à percussão, porque tem ar aqui naquela região. Mas o grande problema do pneumotórax hipertensivo é isso aqui que eu coloquei, ó. Tem o desvio do mediastino, isso impede o retorno do fluxo venoso ao coração, diminui o débito cardíaco. Então, basicamente, nós temos tanto ar que está desviando as estruturas do mediastino e faz com que o sangue que estava retornando para o coração, ele não consiga fazer esse trajeto direito. Então, se eu não estou com sangue retornando para o meu coração de forma adequada, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu volume sistólico, né, que aquele volume, lembrando da fórmula da pressão, né, é débito cardíaco, resistência vascular periférica, e débito cardíaco é volume sistólico, o volume que sai do meu coração para o resto do meu corpo, e a frequência cardíaca. Então, se não está chegando sangue no meu coração, diminui o volume sistólico. Consequentemente, por mecanismos compensatórios, eu aumento a minha frequência cardíaca e vou fazer vasoconstrição periférica para que o meu corpo mande sangue para as estruturas nobres, então coração e meu cérebro. Então, por isso que no paciente com pneumotórax hipertensivo, ele é mais grave do que um paciente com pneumotórax simples, porque ele tem instabilidade hemodinâmica. Então, para quem estiver anotando, a diferença de pneumotórax hipertensivo para o pneumotórax simples é que no pneumotórax hipertensivo, nós temos essa instabilidade hemodinâmica. Por quê? Porque o sangue não está chegando direito no coração. São grandes as chances do pneumotórax simples evoluir para o pneumotórax hipertensivo se não for feito nada. Se não for feito nada, tem essa chance, tá bom? Então, a diferença do pneumotórax simples para o hipertensivo é instabilidade. Quais são os sinais precoces de instabilidade, que a gente falou na aula passada do choque? Vai ser taquicardia, por mecanismos compensatórios, extremidades frias e um sinal tardio, né, é a hipotensão. O paciente chega hipotenso, taquicárdico, extremidades frias, com uma lesão, uma facada no peito, você pode desconfiar grandemente e também com os achados, né, murmúrio reduzido e hipertimpanismo, que esse paciente está com pneumotórax hipertensivo. E nesse caso, pneumotórax hipertensivo, a gente falou lá no começo da aula que é risco iminente de morte. Por isso que no atendimento primário tem que ser feito aquilo que eu coloquei de verde, a toracocentese de alívio. A toracocentese de alívio.
Eu vou mostrar como que é feito isso no próxima imagem, porque isso geralmente é cobrado, tá? Então, o que fazer? Toracocentese de alívio. Depois, a gente pode fazer um POCUS, fazer drenagem de selo d'água e vou mostrar aqui, ó. Pneumotórax hipertensivo, toracocentese de alívio. Qual que é o local? Isso eles gostam de cobrar. Por que eles gostam de cobrar? Porque da mesma forma que houve alteração de edições anteriores daquilo de risco iminente de morte para risco de letalidade, lembra lá que eu falei que agora na nova edição a lesão de árvore traqueobrônquica entrou como risco iminente de morte e o que saiu do risco iminente de morte foi tórax instável com contusão pulmonar. Da mesma forma que teve aquela atualização, teve uma atualização do local também de fazer a punção do tórax em tese de alívio. Antes era no segundo espaço intercostal. O segundo. Agora é no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e anterior, no mesmo lugar que você vai fazer o dreno. No mesmo lugar. Então, quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e a linha axilar anterior. Gravem isso, porque eles gostam de cobrar. E qual que é o objetivo do pneumotórax, da toracocentese de alívio? É transformar o meu pneumotórax hipertensivo em pneumotórax simples. Então, eu transformo o pneumotórax hipertensivo em pneumotórax simples para eu fazer drenagem e resolver a vida do paciente. Essa que é a ideia. Por isso que eu quis abordar primeiro o pneumotórax simples para depois o hipertensivo. Porque o hipertensivo, ele volta para o simples. O hipertensivo, ele tem que ser feito uma medida rápida, senão esse paciente ele vai chocar, ele vai morrer, ele vai ter uma parada por um choque. E que tipo de choque é esse? Alguém consegue classificar o tipo de choque? A gente comentou na aula passada. Lembrando lá, existe choque obstrutivo, né, choque hipovolêmico, hemorrágico, choque distributivo, choque cardiogênico. O choque de pneumotórax hipertensivo, qual que é? Dessa classificação que a gente falou na semana passada. Alguém lembra aí? Pode mandar no chat. O pneumotórax hipertensivo ele pode gerar qual tipo de choque? Choque obstrutivo. Assim, Gabriel, por que é choque obstrutivo mesmo? Vamos lá. Choque, se fosse choque hipovolêmico, seria perda de sangue. Ele não está perdendo sangue. Choque cardiogênico, eu tenho que ter uma lesão cardíaca, né? Uma lesão dos meus cardiomiócitos pode ser, por exemplo, um infarto. Então, aí as células não conseguem fazer a sua função direito. O choque distributivo, a gente falou que era a anafilaxia, a gente falou que era sepse, e a gente falou do neurogênico, que basicamente é uma vasodilatação intensa, ou por infecção, ou por alergia, ou porque você cortou o sistema nervoso simpático com o choque neurogênico. O obstrutivo, nós temos que ele está obstruindo o quê, né? O que está obstruindo? Ele, na verdade, está obstruindo com que o sangue ele chegue nas câmaras cardíacas de forma adequada. Então, o pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco, ele causa choque obstrutivo porque está impedindo com que haja a passagem do sangue de forma correta para as câmaras cardíacas. Então, ele diminui o volume sistólico, diminui débito cardíaco e choca o paciente. Tem taquicardia, extremidades frias, hipotensão e pode evoluir a óbito. Ficou claro isso para vocês? Tem que ficar claro, porque às vezes a questão pede para você classificar o choque e dar um exemplo. Então, choque obstrutivo, a gente pode pensar em pneumotórax hipertensivo e em tamponamento cardíaco. Fechou? É estranho, né, esse termo obstrutivo, mas é obstrutivo porque obstrui mesmo, que ele desviou estruturas do mediastino, faz com que o sangue não chegue nas câmaras cardíacas de forma adequada. É por isso, tá? Então, é isso aí, Vinícius. Beleza. No ATLS, a 10ª edição, nós temos que ele recomenda, ele também fala da outra possibilidade essa aqui anterior, a gente viu que colocou uma agulha, né? Ó, tem uma agulha bem aqui dentro. Foi colocada uma agulha, funcionado por agulha. Mas também existe a possibilidade de fazer essa mesma técnica com o dedo, né? Com o dedo. Então, mesma região, quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e anterior. Objetivo idêntico, transforma o de hipertensivo para simples, mas você faz com o dedo. Então, tem essa possibilidade também. Se não for fazer com agulha, ou se tentou fazer com agulha e não deu certo, você pode fazer com o dedo, beleza? Dedo indicador. Então, só se cobrarem, né? Que é uma coisa estranha de ver, né? Mas realmente
está assegurado pela ATLS 10ª edição. Fechou. Então, olha só, né, no pneumotórax hipertensivo, só para a gente fixar, no simples não tem isso. Desvio de traqueia, né, ó, traqueia desviada, que é carina, né, região desviada para contralateral. E olha só aquilo que eu estava falando para você, vou até aproximar aqui, ó. Olha o tanto que está mais claro, está liso, né? E olha que as tramas vasculares que a gente chama. Então, vocês percebem bem a diferença, que tudo é ar. O ar, ele fica pretinho, né, no raio-x. A gente vê toda essa região aqui que é ar. Então, entrou ar aqui e está desviando as estruturas para contralateral. Beleza. Então, fechou. Da mesma forma, isso aqui é só para a gente, coloquei cinto aqui, né, mas como a gente estava no pneumotórax hipertensivo, qual que é a minha ideia? Fazer toracocentesia de alívio e transformar ele no pneumotórax simples. Eu vou fazer a drenagem em selo d'água. Bem tranquilo. E, novamente, se eu fizer um POCUS nesse paciente, eu vou ter no modo M do meu POCUS o código de barras. Vou ver lá a minha linha pleural. Aqui eu teria as minhas costelas, aqui nessa imagem dá para ver direito, mas as minhas costelas com sombra acústica. Minha linha pleural, no modo normal, eu olharia que ela não estaria deslizando a marcha das formigas, que seria o correto. E aí eu vou e ligo o modo M. Pego uma linha, ligo o modo M e vejo. Tem sinal da praia? Tórax normal, né? Agora, se tiver código de barras, pneumotórax. Beleza. Então, próxima questão ficou um pouquinho ruim de ver, mas dá para ler. Vou colocar a enquete lá. Tá carregando aqui. Ué, internet Google. Já vai escolhendo a alternativa aí. Pronto, foi. Esperar umas 6 respostas. Isso aí, pessoal. Bom, acho que tem algumas respostas já. Talvez alguns tenham ficado em dúvida, né? Mas exatamente isso. Vocês percebem que é um caso de um paciente que ele tem, olha só, 60 anos, masculino, tabagista, ele foi admitido no pronto-socorro com queixa de dor torácica e hemitórax direito, iniciou de forma súbita e dispneia ao repouso. Beleza, queixa respiratória. Tá. Exame físico, taquipneico, então tá respirando mais do que 20 frequência e incursões respiratórias por minuto. Ele está com taquicardia, drenagem é usado só para líquido ou ar também? É usado para ar também, tá, Vini? Só tirar conteúdo, né? Ou ar ou líquido. Beleza. Pressão dele 12 por 8, então não está alterado a pressão, beleza. No exame de tórax, diminuição do murmúrio. Opa, diminuiu o murmúrio, tá. E teve aumento, ó, diminuição do murmúrio vesicular direito e frêmito reduzido. Aqui ele nem falou, né, da percussão, mas o frêmito basicamente é você colocar as suas mãos no tórax do paciente e pedir para ele repetir a palavra 33, para ver se tem vibração, né? Então, é isso. E aí, frequência respiratória de 32, então tá realmente aumentado, saturação
de 80, mas ele é tabagista DPOC, né? Ele tem 40 maços ano, acima de 20 e principalmente acima de 40 maços ano, a gente já pode considerar como DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E foi solicitado raio-x. O grande ponto aqui, foi solicitado raio-x e teve discreto pneumotórax à direita. Então, o paciente com pneumotórax à direita já diagnosticado no raio-x, murmúrio vesicular reduzido, com frêmito reduzido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer drenagem. Tem que drenar esse paciente. Eu não preciso puncionar. Por que eu não vou precisar puncionar? Porque ele não está com instabilidade hemodinâmica, né? Ele não está, olha a pressão dele, está normal, não está com estabilidade hemodinâmica. Ele não está com desvio de traqueia, né? Ele não apresentou. Quando a questão ela quer que você funcione, né, esse paciente faça uma punção de alívio, ele vai falar desvio de traqueia, vai colocar uma PA baixa, vocês vão perceber. E a toracotomia não é indicada para pneumotórax, né? A gente vai falar de toracotomia daqui a pouquinho, quando a gente for falar de tamponamento cardíaco, porque tem que abrir o peito, né? Então, imagina, abrir para resolver um pneumotórax discreto, que absurdo. Então, não pode ser. Acompanhamento clínico? Não, pelo amor de Deus, ele está com pneumotórax. Se eu fizer acompanhamento clínico, vai virar pneumotórax hipertensivo. Aí eu vou ter que funcionar, a mortalidade aumenta. Então, eu tenho que fazer drenagem da pleura desse paciente. Fechou? Todo mundo conseguiu pegar a ideia da diferença de pneumotórax simples para hipertensivo? Manda aí no chat, está tudo certinho. Se tiver, a gente prossegue. Beleza, fechou. Então, a principal diferença é hipertensivo, ele vai gerar duas coisas, né? O hipertensivo vai gerar instabilidade e você precisa funcionar. O pneumotórax simples, você vai precisar fazer drenagem dele. Tá. Agora nós vamos para o pneumotórax aberto. Já falamos do simples, do hipertensivo, agora do aberto. O aberto, ele é um trauma que o tamanho desse trauma, dessa lesão, ela é superior ou cerca de 2/3 do diâmetro da traqueia. A traqueia tem um diâmetro em torno de 1,5 a 2 centímetros. E, então, o pneumotórax aberto, ele acontece quando tem uma lesão que é cerca de 2/3 desse diâmetro. Então, uma lesão de 1,3 centímetros, 1,5 centímetros, acima de 2 já pode considerar mesmo, né, o pneumotórax aberto. E qual que é a ideia aqui do pneumotórax aberto? A ideia é que o ar, ele é assim, inteligente, né? Então, se eu tenho duas vias para entrar nesse paciente, eu vou entrar por aquela que é mais fácil, a porta que é mais fácil. Então, ao invés de entrar majoritariamente pelo cavidade nasal, traqueia e pulmão, o ar vai começar a entrar por essa região, por essa porta do lado de fora, essa porta externa, que é 2/3 do diâmetro da traqueia. Então, vai começar a entrar por essa região também. E vai gerar os mesmos problemas que a gente falou, um acúmulo de ar em cavidade pleural. Então, ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória, para uma incapacidade respiratória, e pode ser algo muito grave. O que eu tenho que fazer com esse paciente, eles gostam muito de cobrar em prova, é o curativo de 3 pontas. O que é esse curativo de 3 pontas? Depois que eu faço curativo de 3 pontas, que é simplesmente algo temporário, é temporário. Eu posso fazer a drenagem desse tórax, porque pode estar com um hemotórax, um pneumotórax, beleza? Então, você perceba que o pneumotórax aberto, ele já junta um pouquinho mais de conceitos, né? Porque eu posso ter acumulado sangue ali na cavidade pleural, ou pode estar com ar, ou pode estar com os dois. Um hemopneumotórax. Na Santa Casa é até que comum a gente acabar encontrando casos assim, de hemopneumotórax. Já vi mais de um, inclusive. Então, primeiramente, curativo de 3 pontas, e esse curativo de 3 pontos é feito em ambiente pré-hospitalar ou em UPA, tipo assim, tem que ser feito, geralmente é feito antes de chegar na Santa Casa. Lembra? Pneumotórax aberto, ele também é risco iminente de morte. Ele é risco iminente de morte. Por insuficiência respiratória, rebaixamento do nível de consciência e parada. Então, primeiro, curativo de 3 pontas, faça a drenagem, e o definitivo é a toracotomia de urgência, tem que abrir, né? Tem que abrir e o cirurgião executa suas ações. Ó, a curativo de 3 pontas. Como que é a ideia do curativo de 3 pontas? Você vai pegar, geralmente eles pegam alumínio, né? É uma parte, e vai fechar em 3 das 4 regiões, né, desse curativo. Então, vai deixar só uma aberta. Por que ele vai fazer isso? Porque quando ele inspirar, quando o paciente inspirar, esse curativo, ele vai colabar. Para quê? Para que não entre ar. Essa que é a ideia. Então, ele colaba o curativo, essa parte aqui, ó,
ela vai fechar na pele quando ele inspira, então para de ficar entrando ar adoidado por essa região. E quando ele expirar, o ar sai. Olha que maravilha. Eu resolvi. Porque no pneumotórax aberto o problema era que eu estava acumulando ar por conta de uma lesão maior que 2/3, ou cerca de 2/3 do tamanho da traqueia. Se eu faço esse curativo, quando ele inspira, não entra ar. E quando ele expira, sai ar. Opa, beleza. Então, é uma medida que eu vou ajudar o paciente. Mas lembrando que depois que eu faço curativo de 3 pontas, eu tenho que fazer drenagem de selo d'água, porque provavelmente esse paciente tem um hemotórax ou pode ter um pneumotórax. Então, novamente, volto para o pneumotórax simples. Olha só que interessante, né? Pneumotórax simples começou, a gente falou do hipertensivo, que volta para o simples. Agora a gente falou do pneumotórax aberto, que volta para o simples. Beleza? Entre aspas, né? Em relação ao que você vai fazer. Vai drenar, como você fez no simples. Beleza. Mas, lembrando que o pneumotórax aberto, ele vai continuar sendo aberto e você tem que fazer, o tratamento definitivo é com toracotomia. Beleza. Então, bem tranquilo. Hemotórax maciço. Você vai falar assim, cara, hemotórax maciço, né? Então, eu tenho perda de sangue, e é muita perda de sangue, exatamente isso, é muita perda de sangue. Até coloquei aqui na imagem. A diferença, assim, o que é similar, o que é parecido com o pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax simples, é que o murmúrio vai estar reduzido. Mas a grande questão do hemotórax maciço, aí a gente volta para o nosso exemplo do tambor. Se eu tiver com um tambor cheio de água e começar a bater nele, o som dele vai ser muito mais abafado, se a gente pode dizer assim, maciço, em relação a um tambor só com ar. Então, é exatamente isso que acontece. No hemotórax maciço, nós temos a percussão, uma maciez. Maciez da percussão. Simples, né? Hemotórax maciço, maciez da percussão. Tranquilo. Mas o que, que é, Gabriel? O que, que é esse hemotórax maciço? É definido pelo ATLS que quando a drenagem de mais de 1.500 ml de sangue na cavidade pleural, a gente pode considerar o hemotórax maciço, mas você não vai esperar, tipo, sei lá, drenar mais de tudo isso para inferir que o paciente está com hemotórax maciço e vai drenar, certo? Por isso que eu posso inferir que é um hemotórax volumoso e sem drenar, sem nada, eu posso inferir isso como? Com a clínica do paciente. O paciente está chocado, e aqui o choque é de qual origem? Hipovolêmico, está perdendo sangue, né? Então o paciente está chocado e ele tem maciez da percussão. Se você tiver esses dois critérios, choque com maciez da percussão, você fala assim, caraca, é muito provável que ele está com hemotórax maciço. Que qualquer medida, eu vou ter que fazer drenagem. Vou ter que fazer drenagem e toracotomia também, de urgência. Então, fazer esse procedimento cirúrgico, tá bom? Então, hemotórax maciço, vocês têm que guardar para a vida de vocês. É, é exatamente isso. Nas questões, eles amam cobrar hemotórax maciço e vem nas outras alternativas pneumotórax hipertensivo. Como que eu vou diferenciar? Maciez da percussão. O paciente vai chocado com maciez da percussão, você pode considerar, ou em questão conceitual, quando há drenagem de mais de 1.500 ml de sangue na cavidade pleural. Aqui eu coloquei aqui embaixo, ó, vocês puderem ver, a toracotomia de urgência, quando que ela é indicada, né? Quando você vai precisar abrir para fazer os reparos necessários de forma cirúrgica, quais são as indicações? Se mais de 1.500 ml na drenagem inicial, você começou a drenar ali e já são mais de 1.500 ml, ou mais de 200 ml por hora de drenagem por 2 a 4 horas pós-trauma. Então, teve um trauma agora, teve todas as medidas necessárias, eu passei o dreno, e aí, em 2 horas seguidas, assim, teve 400 ml total, sendo que 200 ml na primeira hora, 200 ml na segunda hora. Eu tenho indicação de toracotomia de urgência, tá? A maioria dos casos vai ter, porque ele é maciço, né? Beleza. Então, questão bem facinho para vocês aí. Questão 3. Daí, se alguém errar, triste. Eles amam cobrar a questão de residência. E era do hospital regional, daqui da cidade. Né? A internet está carregando aqui, mas já está enviando lá a questão. Não sei por que, hoje está um pouco mais lento. Vou ativar até meu 3G.
Aqui tá indo. Foi. 3G foi. 3G tá salvando aqui. Essa é bem tranquila, né, gente? Então, assim, ó, pô, caiu na prova de residência do regional. Então, assim, não é um conceito bobo, um conceito que todo mundo sabe, né? Tem gente que vai errar isso. Então, realmente, mais de 1.500, mais de 1.500. Já falamos de pneumotórax simples, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, e também nós falamos de hemotórax maciço. Agora a gente vai falar do quinto, que é o tórax instável. Qual que é a ideia do tórax instável? O tórax instável ele é definido com pelo menos 2 pontos de fratura em 2 costelas consecutivas. Então, por exemplo, costela 7 e 8, com pelo menos 2 pontos de fratura. Beleza? Então, na imagem mostra, né, ó, por 2 costelas com 2 pontos de fratura. E tem até 3 costelas consecutivas com 2 pontos de fratura em cada, tá? No exame físico, você vai desconfiar, às vezes, pela crepitação, você vai palpar o tórax está urrando de dor, porque essa região é muito inervada, então ele vai estar urrando de dor quando você tocar nesse paciente, pode estar crepitando as costelas, e fora que, poxa, para fraturar a costela, mais 2 costelas consecutivas, mais 2 pontos de fratura, a cinemática do trauma tem que ser muito importante. Tem que ser muito importante. Por isso que a gente vai desconfiar também de contusão pulmonar. Lembra que tórax instável com contusão pulmonar, ele era, vou reforçar isso, tá? Ele era classificado como risco iminente de morte. Agora, ele vai para a segunda classificação, que é para potencialmente letal. Eu tenho que fazer algo no primário, mas se não der, eu faço no secundário, tá bom? Ok. Eu tenho que também suspeitar de contusão quando não apresenta hemotórax e pneumotórax e eu tenho queda de saturação. Então, o paciente está dessaturando, eu já vi, cara, ele não tem hemotórax. Eu pesquisei pneumotórax, ele não tem pneumotórax. E por que, que esse bendito paciente traumatizado está com queda de saturação? Aí você vai avaliar e fala assim, poxa, ele pode estar com tórax instável. Por que, que ele pode estar com tórax instável? Agora a gente começa a refletir. Se o paciente ele está com fratura de costela, gente, cada vez que ele tenta inspirar, né, insuflar os alvéolos, os pulmões, ele sente dor. Então, esse é um paciente que vai respirar pouco, vai ventilar pouco, né, vai inspirar pouco. Então, ele vai ficar cada vez mais restrito, então vai cada vez ter menos troca. E se eu tenho cada vez menos troca, eu tenho queda da minha saturação, pode ter mais atelectasia esse paciente. É por isso que, o que eu preciso fazer? Eu vou descartar hemotórax, eu vou descartar pneumotórax, eu vou fazer um POX, mas o suporte para tórax instável, gravem isso, é analgesia potente, então eu vou dar um opioide para esse paciente, se precisar, é uma morfina, se precisar, até para aliviar essa dor que ele sente quando ele vai respirar, para que o pulmão dele volte a expandir adequadamente, porque não é um problema no pulmão em si, o problema é na dor que ele sente e na restrição mecânica que ele vai fazendo por conta da dor. Então, se eu dou um analgésico para ele, ele não vai sentir mais essa dor e vai conseguir expandir melhor e a saturação vai voltar, beleza? Eu vou também realizar fisioterapia respiratória, né, com ventilação não invasiva. Então, não vou precisar entubar esse paciente, posso usar máscara para fornecer oxigênio e fazer fisiologia respiratória. Então, com essa ventilação não invasiva, mas com fluxo positivo de ar, para que a gente consiga, com essa máscara, jogar oxigênio lá para o pulmão dele. Primeiro eu tirei a dor dele, agora eu vou jogar ar para que ele se expanda, né? Que às vezes já está tão atelectasiado que eu preciso de um estímulo. Então, minha ventilação, minha fisiologia respiratória vai fazer com que esse pulmão volte a expandir. E, por fim, reposição volêmica inicial. No início, eu faço reposição volêmica para esse paciente, claro, mas o grande ponto é que depois de 24 a 48 horas, eu tenho que fazer restrição hídrica para, entre aspas, secar esse pulmão e ele expandir de forma adequada. Isso é muito importante, eu vou repetir. Eu vou fazer analgesia potente para que ele consiga expandir, para que ele não sinta aquela dor que está restringindo a capacidade de expandir o pulmão. Eu vou colocar oxigênio para dentro desse paciente com a ventilação não invasiva, não vou precisar entubar, vou colocar uma máscara para expandir esses alvéolos e vou fazer reposição volêmica no início, depois eu vou restringir para que primeiro não acumule, para que não sobrecarregue o pulmão
e para que seque, de certa forma, o pulmão, para que ele consiga fazer essa expansão. E isso cai nas provas, tá? Essa tríade, analgesia, fisioterapia respiratória com ventilação não invasiva porque eu não vou invadir a via aérea dele, eu não vou entubar ele, só com tórax instável, tá? E vou fazer restrição hídrica, depois que eu fizer reposição de volume. Reposição de volume porque ele pode estar desidratado, mas depois que já está estável, eu vou restringir. Beleza. E aqui a gente vai para uma questão, vou dar uma aproximada aqui para vocês. Questão da Universidade de São Paulo. Vou colocar lá no grupo. Sozinha boa, né? Beleza. Já temos 5 respostas, 6 respostas. Fechou. Gente, vocês acertaram. Então, é a tríade, você viu? Universidade de São Paulo cobrou isso, né? A USP cobrou isso. Melhora da analgesia, melhora da analgesia, pressão positiva não invasiva e evitar sobrecarga hídrica. É isso que a gente vai fazer para o nosso paciente que está com tórax instável. Fechou? Bem tranquilo, mas a gente precisa saber, né? Precisa saber o que fazer. Quando a gente sabe o que fazer, é mais fácil acertar a questão. Beleza. Deixa eu passar aqui. Opa, sair tudo aqui. Deixa eu clicar para apresentar de novo. Vamos ver se vai. Foi. Beleza. Já encaminhando para o final da nossa aula. Lembrando, já viu pneumotórax hipertensivo, pneumotórax simples, a gente já viu hemotórax, tórax instável, e agora nós vamos ver tamponamento cardíaco. O que é isso, tamponamento cardíaco? O coração, ele é recoberto pelo pericárdio, mas são dois pericárdios, pericárdio parietal e visceral, que nem o pulmão. O pulmão tem a pleura parietal mais fora e a pleura visceral mais dentro. Mas no pulmão normal e também no coração normal, o espaço entre esses folhetos, né? Então, se for pleura, o espaço entre as pleuras, e se for pericárdio, o espaço entre os pericárdios, é um espaço que a gente chama de virtual, porque ele é muito pequenininho, é quase, não dá para perceber esse espaço. Tem um líquido que está entre eles e faz com que eles sempre estejam colabados e atritando entre si. Beleza. De forma fisiológica, beleza? Agora, quando eu tenho um derrame, eu tenho um pneumotórax, eu tenho um ar que entra entre a pleura parietal e visceral. Quando eu tenho um tamponamento cardíaco, eu tenho um sangue que está entre o pericárdio visceral e parietal. Essa que é a ideia. Geralmente é dado por uma lesão penetrante, uma lesão em região torácica, beleza? Isso faz com que o sangue se extravase para esse saco pericárdico, que a gente chama, e nesse extravasamento do saco pericárdico faz com que o coração ele não consiga bombear de forma adequada. De novo, o paciente ele pode morrer. Isso aqui é grau máximo de importância. Isso aqui mata o paciente rapidamente. Por quê, Gabriel? Porque pode gerar choque obstrutivo. Obstrutivo por quê? Porque está obstruindo. Obstruindo quem? O sangue. O sangue de fazer o quê? De chegar no coração. Né? E se não chega no coração, eu diminuo meu débito. Se eu diminuo meu débito, eu caio minha pressão. Se eu caio minha pressão, meus tecidos não são oxigenados, e aí eu posso ter uma parada cardíaca, né, reversível por uma hipóxia, né, que é um dos 5H, 5Ts, reversível, mas posso ter uma parada cardíaca. E como que eu vou reconhecer o tamponamento cardíaco? Aí nós temos a tríade de Beck, né? A tríade de Beck, coloquei aqui embaixo, mas no próximo slide a gente vai detalhar melhor, é hipotensão, pressão baixa, abafamento de bolhas, você vai escutar o paciente está bem baixinho, e turgência jugular. Faz total sentido. Por que faz sentido? Porque se eu estou obstruindo para que o sangue entre nas minhas câmaras cardíacas, no meu ato direito, ventrículos, etc., se ele não está chegando direito, ele vai acumular. E acumula para onde? Para trás. O que eu tenho atrás? Eu tenho minhas veias, e uma das principais é a minha veia jugular. Então, meu sangue começa a tipo ter um engarrafamento,
certo? Um engarrafamento. Então, nesse engarrafamento de sangue para trás, eu gero esses sintomas, como turgência jugular. A jugular do paciente fica túrgida, fica cheia de sangue, fica visível a 45 graus. Beleza. Daqui a pouco a gente vai detalhar a tríade de Beck. Mas, de definição de tamponamento cardíaco, o Ateles traz que 100 ml, ou seja, pouquinho, 100 ml, na cavidade pericárdia já é suficiente para impedir o coração de bater adequadamente e já é suficiente para gerar sintomas. E as questões, elas amam o tamponamento cardíaco. Então, tem que saber, principalmente, reconhecer tríade de Beck e o que fazer. Primeiro, você pode fazer o POCUS. POCUS, né, que é o ultrassom à beira-leito. Então, você pode fazer o POCUS porque você, com o POCUS, consegue observar, eu vou mostrar uma imagem, se tem sangue fora das câmaras cardíacas. Vocês vão ver como que isso se apresenta. Eu posso fazer a punção de Marfan, que é muito parecido com a punção de alívio lá do meu pneumotórax hipertensivo. Mas a punção de Marfan, ela tem essa mesma, é uma punção de alívio também, mas é em outra região, obviamente, né? É em outra região que eu vou mostrar. E por fim, se necessário for, fazer toracotomia, que é o tratamento definitivo, né? É fazer a abertura cirúrgica. Então vamos lá. Chegou o paciente, estou suspeitando dele, né? Então eu vou fazer um POCUS, um ultrassom. E olha só, aqui o normal é ter o meu VD, meu átrio direito, meu átrio esquerdo, meu ventrículo esquerdo, e fora eu não tenho sangue acumulado. Diferente disso aqui, ó. Olha só que loucura. Eu tenho sangue fora do meu ventrículo. Olha aqui também. O que isso mostra? Isso mostra que no meu saco pericárdico está acumulando sangue. E isso é tamponamento cardíaco. Aqui eu não vejo, né? Aqui está um pouquinho mais escuro, mas não dá para ver essa delimitação tão clara. Aqui fecha, né? Mas aqui a gente vê claramente, ó, eu tenho tamponamento cardíaco. Isso pode cair na Santa Casa. Eles gostam de colocar na prova ultrassom com derramamento de líquido. Na aula que vem, a gente vai falar de trauma abdominal e teve várias questões já nos últimos 2 anos de acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E esse ano, não duvido eles cobrarem, por exemplo, um tamponamento cardíaco com uma imagem exatamente igual a essa, um extravasamento de líquido no saco pericárdico, e com tríade de Beck, no caso, perguntando qual que é a principal hipótese diagnóstica ou quais são os principais sintomas que caracterizam essa lesão, que aí seria hipotensão, abafamento de bolhas e turgência jugular, que é justamente o que eu vou mostrar aqui, ó. Tríade de Beck, eu peguei essa imagem, tem os créditos aqui dessa imagem, né? Mas, para vocês fixarem, olha só, né? Tem um coraçãozinho lá, tá em volta do saco, mas parece que está preso, está, né, tá espremido ali. Ele fala tríade de Mack, tipo, como se tivesse abafado. Aí aqui fala, né? Eu acho que ele quis dizer tríade de Beck. Então, abafamento de bulhas, então é abafado, pode causar hipotensão, e aqui a jugular tá túrgida, né? Olha só, tá com a boca cheia, né? Túrgida, cheia de sangue. Então, eu tenho turgência jugular, eu tenho abafamento de bulhas e eu tenho uma hipotensão. Olha a artéria, né? Tadinha. Toda hipotência, perdendo sangue, com pouco sangue. Então, assim, essa é a tríade de Beck. Decorem, tá? Decorem. Tríade de Beck. Tenho abafamento de bulhas, eu tenho turgência jugular e eu tenho hipotensão. Beleza? Essa imagem assim, ela é boa para a gente criar na nossa cabeça uma ideia do coração com o tamponamento cardíaco. Fechou. E deixa eu ver aqui. Pera, foi. Próxima questão. Bem tranquilo. Mas é mais para vocês aproveitarem o caso clínico que ela traz. Vou mandar a enquete lá no grupo. Leiam o caso clínico, bonitinho. Resposta bem tranquila, né? Mas o caso clínico é legal. Então, esse caso, ele é clássico, né? Então, um paciente que ele tem o ferimento, é, exatamente, Júlia. O paciente com um trauma no tórax,
ele tá com saturação de 95, usando máscara, e no exame estava com ataque cardíaco, 120 BPM, ó, as vias de Beck, hipotensão, 7/5, abafamento de bolhas e estágio jugular bilateral. Tipo, ele tá falando assim, ó, ele está com tamponamento cardíaco. Tipo, a questão está gritando, né? E é Hospital Municipal de São José dos Campos. Considerando o quadro clínico de admissão, a sinal é correta. Então, é um hemopneumotórax? Nada a ver, né? Deve ser submetido a drenagem pleural imediatamente. Então, drenagem pleural, ele não está com pneumotórax. O diagnóstico é de derrame pleural maciço também não apresenta esse quadro. O quadro dele é de um tamponamento cardíaco. A gente não está falando aqui de murmúrio vesicular reduzido, o murmúrio vesicular dele está presente, né? Então a gente já descarta lá o acúmulo de líquido no espaço pleural, tá bom? Então, questão clássica, bem tranquila, bem leve, mas isso que cai, isso que precisa saber. Se você sabe a tríade de Beck, fica fácil acertar a questão. Se você não sabe, aí as outras, a questão fica difícil, né? E para a gente finalizar, a ruptura traumática de aorta. Então, ruptura traumática de aorta, basicamente, nós temos um mecanismo de trauma mais associado é a desaceleração. Então, desaceleração brusca pode fazer ruptura de traumática de aorta. No exame de imagem, geralmente aparece o quê? Alargamento de mediastino. A questão, ela sempre, sim, ela gosta de cobrar que no raio-x o mediastino está alargado. Vai falar, ele descreve na questão. Mediastino alargado, teve um trauma, desaceleração, ou bateu, alguma coisa assim, e está com alargamento de mediastino. Cara, isso é muito, geralmente nas questões, isso é muito clássico de ruptura de aorta, né, traumática de aorta. Pode ter desvio da traqueia para a direita, né, a gente vê aqui um pouquinho desse desvio, e o que pode ser solicitado é uma tomografia de tórax com contraste. A parte de dissecção de aorta, assim, propriamente dita, a gente vai falar em urgências e emergências cardiovasculares. Nós vamos ter uma aula para isso, e isso cai, assim, muito na prova da Santa Casa, cai imagem disso, e cai imagem dessa tomografia aqui para a gente ver se ele está com dissecção de aorta, tá bom? Beleza. Qual que é o tratamento? Assim, óbvio, né? O tratamento é cirúrgico, mas antes de ir para a cirurgia, a gente precisa fazer algumas coisas. A gente precisa controlar a frequência cardíaca, a gente precisa controlar a pressão desse paciente. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar analgésico para dor e vou usar beta-block. Então, isso eu vou ajudar a controlar a frequência cardíaca desse paciente. E como a pressão arterial depende da frequência cardíaca, se eu diminuo a frequência cardíaca, eu diminuo a pressão arterial também. Então, eu consigo controlar os dois de forma adequada. E a meta é a frequência cardíaca estar abaixo de 80 e a pressão arterial média entre 60 e 70, a PAN, né, pressão arterial média. Então, é dessa forma que eu faço o controle de uma ruptura traumática de aorta e, claro, né, é ligar para o cirurgião cardiovascular e pedir para paga para esse paciente. É um paciente que pode ter uma alta mortalidade. Tem muitos pacientes, o Ateles fala, que acabam sobrevivendo porque nessa ruptura forma-se alguns coágulos, algumas estruturas assim de estancar esse sangue, né? Que ajuda a estancar esse sangue. Isso faz com que esses pacientes eles sobrevivam, né? Alguns deles que têm uma ruptura, mas o sangramento ele para. Agora, se o sangramento ele é importante e não tem esses mecanismos compensatórios, ou a ruptura é muito grande, muito grave, aí nós vamos ter um caso de morte iminente, né? A mortalidade é muito grande nesse grupo de paciente. Gente, a aula foi isso. É uma aula que a gente viu hemotórax, pneumotórax hipertensivo, né, abordando lá a questão de instabilidade hemodinâmica, diferenciando ele de um pneumotórax simples, que basicamente vai ter um murmúrio reduzido, vai ter realmente uma percussão aumentada, mas não vai estar instável. Passamos também para hemotórax, uma maciez da percussão, tórax instável, a tríade que a gente não pode esquecer, falamos que é por rupturas de costela, né, basicamente, tamponamento cardíaco, então não esquecer de ter de Beck, e também essa parte final de ruptura traumática de aorta. Lembrando que contusão pulmonar e contusão cardíaca também entra, né, em traumas, geralmente eles cobram bem menos essa parte, só aquilo que eu comentei para vocês, que a contusão junto com o tórax instável não é mais risco iminente de morte. Beleza? Certinho? Alguma dúvida, algum questionamento? Vou encerrar aqui a gravação, mas vocês podem tirar dúvida.
Nenhuma